Ramiro. Vamos lá, Pedro Ramiro, salve o Corinthians. Daqui a pouco o Romeu Tuma, presidente do conselho, vai estar no Esporte Debate com o Capelanes, com o Capriotti, com o Alexandre Preto e com você, para uma entrevista muito importante, para a gente ter ideia em relação a tudo que está acontecendo aí. Teve entrevista hoje, às 10 horas da manhã, do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Então vamos lá, então você chama as matérias do jeito que você fez, filho. Vamos lá, craque, para repercutir toda essa coletiva. Para você lá, viu? Você foi muito bem. Obrigado, craque. Obrigado pelo apoio de sempre. Você é peça fundamental nisso tudo. Mas, falando só sobre essa entrevista do Augusto, que foi dada no CT Joaquim Grava, hoje por volta de 10 horas da manhã, aconteceu ali na Zona Leste de São Paulo, e o Augusto voltou a falar depois de 5 meses. Vamos ouvir a pergunta que fiz a ele tratando sobre o assunto Vai de Bet. Presidente, bom dia, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. É claro que a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre o suposto laranja na Vai de Bet. A primeira pergunta rápida é: o senhor garante que não houve qualquer tipo de desvio em diretores e dirigentes do seu primeiro escalão? E a segunda pergunta o senhor sempre falou de transparência, a gente está há um mês sem a Semana da Transparência. O senhor falava de pessoas técnicas, o Marcelo Mariano, que é seu diretor administrativo, foi pedido em vários momentos pelos seus dirigentes considerados técnicos que ele deixasse o cargo. Por que manter o Marcelo Mariano? O senhor deve algo a ele, e se houve alguma inversão de valores na tua gestão? Obrigado. Bom, primeiramente, não existe nada provado. Existem o que vocês falaram, o que alguém daqui saindo. E é isso que mais me chateia. Traição. Isso chama-se traição. Errei. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse meu amigo na época, por mais que fosse, não tenha competência de estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje são de verdade, têm competência. Agora, não julgue ninguém sem provas. Isso vocês colocaram na mídia. Uma situação que a polícia está verificando. Primeiro quem colocou, segundo quem está envolvido. E o nosso compromisso aqui é com o Corinthians, Pedro. O nosso compromisso aqui sempre vai ser Corinthians. Tá aí, craque. A palavra do presidente Augusto Melo respondendo sobre essa situação e claro, também sobre o caso Vai de Bet. E temos também o trecho que causou uma grande polêmica, uma efervescência no caso da ESE Seguros, hoje o principal patrocinador do Corinthians, e foi num embate com o jornalista Thiago Salazar da Gazeta, em que o Augusto Melo contestou o contrato com a ESE Seguros. Vamos acompanhar. Eu queria então saber que providências o senhor deve tomar, até para proteger o Corinthians de não correr nenhum risco daqui para frente, e por que a Versace parou de ser paga desde que você assumiu a presidência. Bom, primeiramente eu cheguei de viagem, eu estou há mais 8 dias. Pode deixar com ele, Olavo, pode deixar com ele. Que eu quero fazer uma pergunta para ele também, porque ultimamente ele vem só investigando, ele se tornou um jornalista investigativo. Sim, sempre foi. Coisa que ele não fez na gestão passada. São Paulo também, eu já fui setor dos outros. Na gestão passada você fez? Também fiz. Então procura saber a empresa que trouxe nosso patrocinador de Costa, se ela tem o KNAI. A ESE? Procura saber. Procurei sobre a agência que presta serviço. Você falou alguma coisa? Não, porque está tudo certo, presidente. Está tudo certo a empresa? Inclusive saiu na comissão. A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo emitiu um relatório dizendo que não há nenhuma irregularidade. Fui consultar, fiz exatamente o que o senhor falou. Apurei a comissão. Existe isso, doutor Patalhão? Aquela empresa que foi... Não. Nós estamos verificando. Não. Tá aí. O próprio Augusto Melo, ao tentar rebater o jornalista Thiago Salazar, acaba colocando em xeque a credibilidade da ESE Seguros. Isso repercutiu muito mal. A empresa está estudando deixar o Corinthians depois dessa declaração do Augusto Melo. E agora os membros do corpo diretivo do Corinthians tentam de qualquer maneira mudar essa situação. Porque apesar das críticas e depois da saída da Vai de Bet, a ESE Seguros é hoje a principal patrocinadora do Corinthians. Alguns contestam os valores e tudo mais, 10 milhões por ano, mas ainda assim é a empresa que mais dá dinheiro ao Corinthians depois da saída da Vai de Bet. Ainda falando sobre essa coletiva de Augusto Melo lá no Corinthians, ele falou sobre a situação de Carlos Miguel, quando foi perguntado pelo jornalista Marco Belo. Os 2 goleiros titulares saíram, você perdeu seu diretor de futebol. Qual 2 goleiros titulares que saiu? Primeiro Castro, depois Carlos Miguel. Já saiu?
tô sabendo. Não, tá sabendo? o Carlos Miguel não saiu, então? Isso é Não. informação. Tá treinando. Tem contrato? Tem contrato? Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu pra gente, então. Não, até agora não chegou nada pra mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. E o menino tá aí feliz trabalhando. Até agora, Perfeito. Então vou pras próximas. Diretor de futebol saiu, diretor adjunto, diretor financeiro, diretor Tirei. jurídico. Diretor... Saiu não? Tirei. Tá aí, mais uma vez o Augusto Melo também rebatendo com relação ao Carlos Miguel, só que logo depois, na sequência, em outra resposta, ele acaba falando, na verdade o Carlos Miguel chegou a ter proposta, não é bem assim, ele acaba até se contradizendo nesse ponto com relação ao goleiro do Corinthians, que inclusive a informação é de que vai jogar amanhã contra a equipe do Atlético Goianiense. O Corinthians deve utilizar o Carlos Miguel através do Antônio Oliveira, escalando o goleiro como titular na partida de amanhã. Outro ponto também levantado na entrevista coletiva de Augusto Melo foi a relação dele com o empresário Igor Carvalho Sveibrucker, aliás, que ajudou o Augusto a fechar a contratação do lateral direito Mateuzinho. Vamos ouvir a resposta do presidente do Corinthians. Presidente, aqui, bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Igor Sveibrucker, um empresário gaúcho que está com o senhor em vários lugares, viaja com o senhor, está aqui no CT o tempo inteiro, vai nos jogos, está assistindo jogos no camarote. Queria que você falasse qual é o papel dele, que até então é um papel que não está oficializado, assim, ao seu lado. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Ele emprestou dinheiro e quanto o Corinthians, se sim, quanto o Corinthians deve hoje para esse empresário Igor Sveibrucker? Obrigado. Isso é você que está dizendo, não? Eu tô perguntando. Sim, mas você está falando que ele está aqui várias vezes no CT. Quando você viu ele aqui? Várias vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veio. Fala para mim, sempre. quais são os funcionários A que viram aqui? coletiva do Cássio, por exemplo, ele estava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você está falando. Mas muitas vezes. Então coloca a coisa mais clara. Tá, então... É um grande amigo, é um grande empresário, é um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso. Ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que, na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Você já fez? Certamente, está no balanço todos os empresários que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, então, por isso que ele vai estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo, ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Eu não sei de dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano. Que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado. O presidente do Corinthians garante que o Igor, empresário, não possui qualquer porcentagem nos direitos econômicos de jogadores, mas que ainda assim teria investido uma parte do dinheiro, aliás, para a contratação do Mateuzinho. Pera só um minuto. Pera um minuto. Eu não assisto muito essas coisas não, mas se ele emprestou 4 milhões, por que ele emprestou com juros? Pô, se ele é empresário de jogador. Que porra é essa? Então tem que falar a verdade. A verdade é assim. O Corinthians tem muito nome, mas a credibilidade do Corinthians é que precisa voltar. Meu querido Carbone tá falando aqui. Mandar um abraço pro irmão do Éder também, que tá ouvindo a gente aqui na Rádio Bandeirantes das Donos da Bola. Pô, ninguém empresta 4 milhões. Pô, o Corinthians já teve problema com a transação e as dívidas com empresários da dívida passada. Da renovação e transparência. Quase 200 milhões. Pô, quase 200 milhões. Aí vai fazer a mesma coisa com outro, com o Igor, quer que seja. Pô, mas continua emprestando dinheiro de pessoas que os juros é lá embaixo, 4 milhões. Ninguém empresta 4 milhões, 400 mil, R$40, R$400, sem ter alguma coisa, irmão. Sem querer alguma coisa. Ainda mais em clube de futebol. Me desculpa. E não juros é baixo, mas mês que vem soma, mas sobe. Aí não tem dinheiro. Aí estoura como é 62 milhões para Carlos Leite, 57 milhões como é para Juliano Bertolucci, como é para Fernando Garcia, como para um monte de gente. Não tem que emprestar dinheiro de ninguém. Vai estar no balanço, mas não tem que emprestar. O Corinthians não pode ficar emprestando dinheiro de todo mundo. André Cures, qual é quanto aí, cara? E continua fazendo a mesma coisa? Se era para mudar a forma de administração? Pedro Ramiro.
Pois é, craque, exatamente isso era justamente o que contestava a gestão do Augusto, né? Essa parceria com empresários e tudo mais, até porque o Augusto chegou a ser cobrado pelo Carlos Leite naquela vez em que ele fecha o contrato com a Brax e não quis ceder parte do dinheiro ao Carlos Leite, que teria intermediado toda a saída da Brax ao Corinthians, e ao todo o time deve para Juliano Bertolucci, Paulo Pitombeira, Carlos Leite, todos esses empresários de grandes jogadores, cerca de 200 milhões de reais que foram... Não, só um minuto. 217 milhões, daí metade é juros, meu irmão. Não pode escrever do Banco da Ecoval que o Andrés emprestou 21 milhões e tá em 50. Pô, mas ninguém tem responsabilidade nenhuma com o Corinthians, cara. É isso que tem que ser perguntado. Aí eu não sabia que o Romeu Tuma ia estar no Esporte Debate. Queria perguntar com o presidente do conselho. Eu só não fiz perguntas aqui por não ter falta de respeito com o programa seguinte, que é o Esporte Debate, para que eles façam todas as perguntas pro Romeu Tuma, que vai ser uma entrevista muito legal. Mas como é que pode o presidente do conselho não tem que saber? Mas por que você emprestou 4 milhões desse sujeito aqui? Mas que isso? Mas por que emprestaram esse dinheiro todo aí? O Andrés, todos eles, o Duítor emprestou de todo mundo, cara. Mas, vamos lá, qual lugar no mundo que você empresta 3 milhões e 200 mil reais e depois você ganha 4 milhões e 300 mil só de juros? Qual investimento? Como é que você pode dever mais de 200 milhões para empresários, sendo que metade é de juros? E aí você tem um estádio, em 10 anos você não pagou R$1. Como é que essas pessoas podem falar que elas administraram o Corinthians em bem do Corinthians? Todos eles administram o clube não da forma que ele administra a casa deles. Pergunta se um presidente, se um financeiro, se um diretor jurídico, se um diretor estatal, pergunta se eles pagam a escola dos filhos dele, onde eles estudam. Tudo escola particular de bacana. Pergunta se eles deixaram de pagar o cartão de crédito da esposa deles ou dos filhos. Pergunta se eles deixaram de pagar o condomínio, se tem um condomínio atrasado. Pergunta se eles fizeram isso na vida pessoal dele. Aí eles administram um clube que arrecada 1 bilhão e eles não pagam a marmita. Eles têm que emprestar dinheiro de uma pessoa que ninguém sabe quem é. 4 milhões de um, 3 milhões e 200 do outro, 5 milhões do outro, comissão para um, para o outro. Mas que barbaridade é essa? E ninguém fala nada. Você traz uma tausa e você pega e você 18 milhões, eles vêm, faz um forfé danado, caminhão, tudo. A ESPN mostrou onde era a fábrica deles, tudo fechado, nada funcionando. Ainda o Duílio bancou sem que o diretor jurídico pudesse falar alguma coisa. Que o herói disse para que não fizesse isso. Mas fez. Eu fiz porque eu acreditei. E não acontece nada. Como é que é o CORE? O CORE não é para investigar, não é para auxiliar. Mas e aí? Como é que vocês deixam o cara emprestar também mais 4 milhões? Para Fernando Garcia, André Cury, Juliano Bertolucci, esses caras nem aparecem. Vocês nem veem. Eu duvido se eles não têm camarote lá, se todos não têm camarote no Corinthians. Eu duvido que eles não tenham cadeira. Duvido. Pô, pera um pouquinho. Como é que você administra um clube aonde você entrega o seu estacionamento? Que por jogo, não sei, quantos? 3 mil carros, 4 mil carros. E você não ganha um centavo. Como é que pode uma administração passada ter... assim, não é não sei o que vocês dois pensam, e você que está em casa, não é uma coincidência tremenda. Olha, a gente tem um goleiro, que é o maior goleiro da história do Corinthians, o nosso maior ídolo, aí durante 12 anos os caras fazem uma campanha para derrubá-lo, para ele não ser mais titular e para ele ir embora do Corinthians. Aí você tem um baita do goleiro que é o Carlos Miguel, que só tem 30 jogos, tá? Mas ainda é colocado. Aí vai o moleque entra bem pra caramba. Aí no contrato o Duílio e também o seu Alessandro e toda a renovação de transparência deixa com que de 50 milhões no último ano de contrato 4, aonde ele estaria mais próximo para ser titular. Porque como o Cássio já está 3 anos no Corinthians, certo? Como o Cássio já estava no final,
Pra tentar. Aí eu deixo. Tava na cara que ia ser o Carlos Miguel. Tava na cara que ia ser o Carlos Miguel. O que eles fizeram? Uma coincidência, hein? Isso é coincidência, tá, gente? Que eu não posso provar isso. Olha, aí fica 4 milhões de euros. Aí o Cássio vai embora. O Corinthians libera ele, que poderia falar: ó, Cássio, você não vai embora, não. Mas por que não? Porque o Carlos Miguel, porque eles já sabiam disso. Que a multa de 50 era 4 milhões de euros. Ah, então você não vai embora não, porque se você for embora, como é que eu faço com o Carlos Miguel, que a gente tem mais 1 ano e meio de contrato, ele vai quebrar nós, porque nós estamos tentando renovar com ele. Não, eles liberam o Cássio acerta com o Cruzeiro, porque eu já sabia que ele tinha acertado com o Cruzeiro, eu disse isso nos donos da bola. Entendeu? Aí o Carlos Miguel vem, não renova o contrato, os caras fazem proposta, e aí quem que é o novo empresário dele? Quem é? Torcedor corintiano? Quem é? Juliano Bertolucci. Uma coincidência, né? Amigo de quem que ele é? Amigo de quem que ele é? Andrés Duílio. Das últimas pessoas que tomaram conta do Corinthians, na verdade. É só uma coincidência, viu, gente? É só uma coincidência. Cara, é uma coisa impressionante. É uma coisa que não dá para ter um entendimento. Como é que pode isso? Então tem muita. Aí você vai no departamento amador, já contrataram 34 jogadores pelo departamento amador, 34 jogadores. Mas se tudo foi colocado, era para diminuir gasto, para diminuir tudo. O próprio Augusto Melo disse na entrevista que todo mês está no vermelho. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que está no vermelho. Aí termina a gestão do Duílio e que o Benjamin Bach está certinho naquilo que ele falou no programa dele de domingo, que eu assisti assisto um pouco ele, mais o Canelado, que eu assisto os dois, que eu gosto de ver para ficar bem informado. Meu irmão, que isso? Parece que já tá... é uma coisa, não foi coincidência, é tudo planejado. É tudo uma coisa planejada. Vocês acham mesmo que o Carlos Miguel tem 50 milhões de euros? Para vocês aí da imprensa que não sabem, como que o Carlos Miguel veio pro Corinthians? Vocês sabem? Então vamos lá. Ele veio porque o Moisés foi pro Internacional, lembra o lateral esquerdo? Sim, hoje tá no CSKA da Rússia. Então, aí o cara foi para lá, não tinha como pagar, o Internacional deu quem? Carlos Miguel. Sim. Aí o cara fez contrato. Aí o tal de Gilmar Veloz fala: olha, no último ano dele, a multa de 50 milhões de euros tem que ir para 4, porque ele não vai jogar no Corinthians, porque é o Cássio. Mas peraí, como é que eu posso aceitar uma coisa dessa? Como é que eu posso ser presidente do Corinthians, ser diretor do Corinthians e fazer esse mal danado pro Corinthians? E ninguém se responsabilizar por nada? E você não ter o entendimento que o Corinthians é maior que todo mundo, mas aí é maior só da boca para fora. Porque lá dentro, olha o que acontece durante 27 anos. 27 anos. A que preço foi campeão do mundo? Olha quantas vezes o Palmeiras está indo pro Mundial. Seguidamente. A terceira? Vai ser a terceira, 2020, Terceira. 2021 e agora 2025. E agora pode ganhar o 4º título da Libertadores. E aí não é verdade? Serão 4 mundiais disputados. E qual que é o maior rival do Palmeiras hoje? Não é mais o Corinthians. Acabou isso, é o Flamengo. Olha que perdeu o Corinthians. O Corinthians há 10